Hey gamers, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Fábio, e bom, hoje eu vou listar aqui do que eu considero ser alguns dos melhores jogos do Nintendo 3DS. Então, roda a vinheta. Round 1, fight! Bom, em 12º lugar temos Resident Evil Revelations. Uma das características mais marcantes da série Resident Evil vinha sendo perdida cada vez mais a cada novo jogo lançado. A sensação de medo, de terror, e aos poucos a série vinha deixando de ser um survival horror e se aproximava de ser um shooter genérico. O terror estava no lugar ação e isso desagradou a grande parte do público fã das histórias de Jill e Chris. Por essa impressão foi alterada em Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations era o sentimento que os fãs da franquia clássica de Resident Evil não sentiam há muito tempo. Por isso, Resident Evil Revelations ocupa o nosso 12º lugar da lista. E em 11º lugar temos Donkey Kong Country Returns 3D. Assim como a versão original para o Wii, o Donkey Kong Country Returns 3D é perfeitamente atento às suas origens. Inclusive a versão de Wii foi citada no vídeo dos melhores jogos do Nintendo Wii, link aí na descrição. Basicamente os belos títulos lançados na época do saudoso Super Nintendo. Você vai saltar, girar, bater no chão e ceifar dúzias e mais dúzias de inimigos tão bizarros quanto caricatos. E a versão de 3DS contém conteúdos adicionais e é bem mais fiel que a versão de Wii em relação ao Super Nintendo. Em 10º lugar temos Super Mario Maker for Nintendo 3DS. Em comemoração aos 30 anos da famosíssima franquia Super Mario Bros. Do Nintendinho, a Nintendo lança ao seu console de mesa Nintendo Wii U o game Super Mario Maker, um jogo que você cria fases e compartilha elas em um modo online, contendo aí alguns desafios extras. E isso foi definitivamente a melhor ideia para celebrar os 30 anos da franquia. Porém, em dezembro de 2016, a Nintendo o lança para o Nintendo 3DS, porém com suas devidas limitações. Super Mario Maker for Nintendo 3DS é o mesmo jogo do Wii U, porém sem pesquisa de fase via ID, sem poder enviar suas fases para o serviço online e também sem Mr. Mushrooms. Mas não é por isso que deixa de ser um excelente game para um portátil com o seu principal modo, né, que é o modo de história, o modo principal, diga-se de passagem, bem interessante. Por isso, com certeza, vale a compra. Em 9º lugar, temos Pokémon XY. Pokémon XY foi um divisor de águas na franquia Pokémon. Até então, todos seguiam o mesmo padrão de game, com aquela visão aérea e tudo mais. Mas assim como GTA 3 mudou a franquia GTA, Pokémon XY mudou a franquia Pokémon. Pokémon XY explorou muito bem todos os adjetivos que podemos dar como forma de desejo a um Pokémon no Nintendo 3DS. Porém, Pokémon XY deu certo por estar no console certo, que agora realmente suporta bons recursos de jogabilidade para um game 3D da franquia Pokémon. Enfim, vale a compra. Em 8º lugar, New Super Mario Bros. 2. Continuação direta do jogo original de DS, New Super Mario Bros. 2 é o jogo mais capitalista da Nintendo, diga-se de passagem. É um jogo extenso, com novos recursos na franquia e muito fiel a Super Mario Bros. 3, assim como Super Mario 3D Land. O jogo impressiona pela sua elegância na franquia Mario e como todo jogador da Nintendo, a diversão. New Super Mario Bros. 2, mesmo sendo o terceiro game da franquia, foi o segundo que mais revolucionou em New Super Mario Bros. Então, se você se divertiu com o remake da franquia original de NES, vale a compra. Em 7º lugar, temos Super Street Fighter 4. Considerado por muitos como o grande lançamento do Nintendo 3DS, Super Street Fighter 4 3D Edition chegou às prateleiras prometendo toda a pancadaria vista nos consoles HD e algo a mais que só um novo portátil em 3 dimensões da Big N poderia trazer: Hadoukens e Shoryukens saindo da tela. A versão de 3DS impressiona não só nesse quesito, mas por estar rodando num console com uma grande limitação técnica, comparado aos consoles de mesa no qual ele foi lançado. Enfim, um grande jogo de luta e um grande console, ou pequeno. Em 6º lugar temos The Legend of Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask 3D.
Eu incluí os dois devido à questão de posicionar um ou outro acima ou abaixo do outro poderia gerar aí algo nos comentários. Por isso eu vou incluir os dois games nessa lista. Ambos os remakes são feitos em cima de games do Nintendo 64, tanto o The Legend of Zelda Ocarina of Time quanto o Majora's Mask. Enfim, clássicos à parte refeitos no ambicioso portátil da Big N. Explorando os gráficos, agora remodulados usando o alto processamento do 3DS, esses games se encaixam perfeitamente no console, já que as duas telas facilitam para nós que jogamos no 64 e tínhamos que ficar indo nos itens com bastante frequência, já que agora os itens ficam na tela de baixo. Ou seja, os clássicos refeitos em cima de um clássico. Em quinto lugar temos Super Smash Bros. 4 ou Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. Um dos maiores crossovers do mundo dos games desde o Nintendo 64 estão em todos os consoles da Nintendo, exceto o Game Boy Advance e o Nintendo DS. Mas enfim, o quarto game da franquia foi lançado duplamente para o Nintendo 3DS e o Nintendo Wii U. Vale lembrar que esse é o primeiro game da franquia a ser lançado oficialmente a um portátil, e a versão de Wii U é infinitamente melhor com o Super Mario Maker. Porém, a versão de 3DS não fica para trás, com suas limitações para a franquia, mas ao extremo para o console. Em quarto lugar, temos Mario Kart 7. Não importa qual console seja, se tiver Mario Kart, vale a compra. E com o 3DS, não podia ser diferente. Sendo o terceiro game portátil da franquia, assim como cada novo Mario Kart, ele supera seus antecessores e perde para o seu até então único sucessor, no caso, Mario Kart 8. E o jogo tem todos os modos de maneira bem executada, fazendo você ver que cada coisa no game não foi adicionada à toa. Sem contar o online. Enfim. Mario Kart 7 é a experiência mais próxima de Mario Kart 8 para quem não tem o Nintendo Wii U na estante ou o Nintendo Switch. Em terceiro lugar, levando medalha de bronze, temos The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Um dos maiores sucessos da série Zelda foi o game lançado para Super Nintendo, o The Legend of Zelda A Link to the Past, que inclusive é um grande clássico não só de Zelda, mas no Super Nintendo em si. Mas enfim, a Nintendo lançou uma continuação espiritual do game, o The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ele se passa no mesmo local que o A Link to the Past, além de ter um estilo bem semelhante aos clássicos, com visão aérea e tudo mais. E sem contar que ele explora muito bem a questão de usar o 3D e o 2D, o que impressiona num game que não chega a fazer parte da questão principal dos lineups de Zelda, mas é um ótimo game. Em segundo lugar, levando medalha de prata, temos Pokémon Sun and Moon, que a franquia Pokémon é uma das mais consagradas, isso nós sabemos. Agora em 2016, essa franquia fez 20 anos que está na telinha do seu portátil Nintendo. E além do Pokémon GO, que foi uma clara comemoração da data. Também tivemos um novo game de Pokémon 3DS, no caso Pokémon Sun and Moon. É de longe o melhor Pokémon na jogabilidade, inovação, gráficos e etc. Sem contar as tais Alola Forms, que são os Pokémons clássicos em uma versão adaptada para a região, uma forma de Alola. E Alola é a região do game, que se baseia bastante no Havaí. Enfim, um game que inova na franquia em todos os sentidos e um provável clássico do Nintendo 3DS. Agora vamos ao primeiro lugar, o melhor de todos. O primeiríssimo lugar é alcançado por Super Mario 3D Land. Provavelmente um dos melhores games do encanador bigodudo e, claro, do 3DS também. Super Mario 3D Land é uma mistura de clássicos. É uma salada com Super Mario Bros 3, Super Mario 64 e Super Mario Galaxy, que resultam em Mario 3D Land. O jogo tem um estilo muito diferente de qualquer game de Mario, que é uma mistura de 2D com 3D. Ele é um game com uma ótima trilha sonora, uma ótima jogabilidade, ótimos gráficos, ótimas referências, inclusive é um ponto forte do game, as referências. Já que ele tem muitas referências a Super Mario Bros 3, meu game de Mario favorito. Enfim, ele combina o melhor da série Mario até então e acrescenta o modo 3D no jogo do Mario. Algo até então inédito. Bom,
Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Manda aquele like delícia no vídeo. E se for novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, ok? Então é isso. Valeu, falou e fui!